Você já ficou cara a cara com o fantasma de uma criança na sua casa? Muito provavelmente que não. E não seria um simples fantasma, e sim um fantasma de um garotinho que quer te matar. Nesse vídeo vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história do querido David, o fantasma que apareceu no apartamento do ilustrador Adam Ellis. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo e, como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Vamos pro vídeo. Puxa a vinheta, Daniel. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E hoje, galera, iremos falar pra vocês a história de um cara que vivenciou durante alguns dias uma experiência sobrenatural. Segundo o próprio Adam Ellis, ele estava sendo perseguido por um espírito e resolveu fotografar e filmar tudo isso. E hoje então, galera, iremos explicar tudo sobre essa história um pouco assustadora. Tudo começou quando Adam Ellis postou um tweet bizarro no seu Twitter dizendo a seguinte frase: Então, meu apartamento está sendo assombrado pelo fantasma de uma criança morta e ele está tentando me matar. Esse tweet bombou tanto que pegou mais de 80 mil likes, pois todo mundo queria saber o que estava acontecendo de verdade. De onde ele teria tirado essa conclusão? Foi a partir daí então que começou todo o grande mistério. Logo em seguida, depois dessa publicação, Adam explicou o que havia acontecido. A primeira vez que vi ele, eu estava em uma paralisia do sono e vi uma criança sentada na cadeira de balanço verde no pé da minha cama. Ou seja, segundo Adam, ele não viu apenas um fantasma, ele viu um fantasma de uma criança. E lembrando, galera, tudo isso teria acontecido durante uma paralisia do sono, que é um efeito que acontece em nosso corpo que deixa o corpo totalmente paralisado. A pessoa acorda, porém ela não consegue se mexer e acaba tendo algumas alucinações. Porém, Adam jurou que ele viu um garotinho. Ainda nesse pesadelo que Adam teve, ou realidade, ele contou que o garotinho que estava ali apenas encarando ele, do nada veio em sua direção. Mas como Adam estava na paralisia do sono, ele não conseguia mexer, ele não conseguia fugir, logo ele não podia fazer nada. E inclusive ele explicou isso em um outro tweet, dizendo que tinha paralisia do sono frequentemente, e que isso era uma coisa muito ruim. Mas antes que o fantasma da criança chegasse próximo dele, ele conseguiu acordar e se despertar daquele pesadelo. Ele ficou tão chocado que resolveu até mesmo ilustrar o que ele tinha sonhado, desenhando um retrato falado do fantasma do garotinho. E que, de acordo com ele, a criança teria um lado da cabeça afundada. E não parou por aí. Logo em seguida ele fez alguns outros tweets dizendo que teve um outro pesadelo. Dessa vez ele estava em uma biblioteca. Quando do nada uma garota misteriosa chegou até ele e fez uma pergunta a ele. Ei moço, você anda vendo o querido David, não é? Depois a menina contou para Adam que David estava morto e que ele sempre aparecia à meia-noite. E ainda falou mais. A garota disse para Adam que se ele quisesse, ele poderia fazer no máximo 2 perguntas para o David. Mas sempre antes de fazer o pedido tinha que falar querido David, como se fosse um código para falar com ele. Ela ainda completou dizendo que de jeito nenhum ele poderia fazer uma terceira pergunta, ou algo de muito ruim iria acontecer com ele. Ou seja, novamente agora durante os sonhos de Adam, ou pesadelos, apareceu uma garotinha, revelando a ele como se comunicaria com David, aquele espírito da criança que estava em seu quarto. Alguns outros dias se passaram e Adam fez mais outros tweets, dizendo que mais uma vez ele sonhou com o fantasma da criança, e que dessa vez ele conversou com o fantasma. Então Adam fez como a garota tinha falado, resolveu conversar com David perguntando: Querido David, como você morreu? O garoto murmurou: num acidente em uma loja. Logo em seguida Adam fez a segunda pergunta: Querido David, o que aconteceu na loja? O garoto respondeu: um instante foi empurrado e caiu na minha cabeça. E isso muito provavelmente explicava o motivo da cabeça do fantasma ser amassada. Mas sem querer, Adam acabou fazendo a terceira pergunta: Mas quem empurrou a estante? Depois disso, David não respondeu. Adam havia esquecido do que a garota tinha dito para ele, que ele não podia fazer mais do que 2 perguntas. Mas até então, galera, tudo isso era apenas sonhos e coisas que Adam estava dizendo. A galera no Twitter queria provas, queria algo concreto para realmente saber se o quarto ou apartamento dele estava sendo assombrado. Adam também começou a procurar por mais provas e pesquisou no Google sobre algum garoto chamado David, que teria falecido em alguma loja, mas infelizmente não encontrou nada. Alguns dias então se passaram novamente, e a história foi perdendo forças. Até que Adam se mudou para um apartamento acima do seu, que estava vago. O apartamento era maior e Adam estava feliz. E alguns meses depois, morando naquele apartamento, Adam comentou muito feliz que talvez o fantasma tivesse esquecido dele.
pois o fantasma ou aqueles pesadelos poderia estar assombrando Adam apenas naquele apartamento onde Adam morava. Como agora ele já havia se mudado, tudo isso então aparentemente teria acabado. Porém, outras coisas estranhas começaram a acontecer. Como por exemplo seus gatos que toda meia-noite se reuniam na porta de seu apartamento, como se alguma coisa estivesse chamando a atenção deles. Depois ele comprou uma câmera tipo Polaroid, para poder tirar fotos e sair instantaneamente, para assim poder investigar melhor os acontecimentos e ver se ele conseguia capturar alguma coisa. Adam publicou essas fotos e vídeos em seu Twitter, para que muitas pessoas que acompanhavam o caso pudessem ajudar Adam a investigar as fotos. E muitas pessoas acabaram encontrando várias coisas. Vultos e silhuetas de alguma coisa, como se fosse alguma criança. Os internautas começaram a achar nas fotos de Adam. E além das formas bizarras, alguns acharam até mesmo alguns rostos que não parecia ser nada normal. E Adam estava ficando cada vez amedrontado com tudo aquilo. Ele ainda tweetou que teve um outro sonho, onde ele sonhou que David estava puxando ele pelo braço, arrastando ele em um armazém abandonado. E no dia seguinte, Adam publicou uma foto em seu Twitter, mostrando que seu braço estava com um hematoma, uma mancha, uma marca que não estava ali antes, como se alguém tivesse apertado realmente o braço dele. Depois disso, ele começou a colocar sal na porta, acender incensos. Tudo isso para tentar limpar as más energias e mandar o espírito embora. Porém, ele falou que essas coisas acabaram não funcionando. E galera, a assombração na vida de Adam só estava começando, pois do nada ele começou a receber várias chamadas desconhecidas. Chamadas mudas que não falavam nada. E outros internautas acabaram achando mais coisas estranhas em suas fotos, sempre revelando algo escondido ali atrás. Adam reparou que no corredor de fora do seu apartamento havia uma espécie de alçapão, tipo um sótão. Ele então teve a ideia de dar uma olhada no que havia ali e resolveu filmar tudo. Porém, quando ele cutuca, algo misterioso cai dali. Foi muito rápido, né? Vamos ver de novo em câmera lenta. O objeto misterioso, galera, nada mais era do que um sapato de uma criança. Ele postou no seu Twitter a foto que parecia ser um sapato velho bem pequeno, como se fosse de uma criança muito antiga. Depois disso, Adam teve que viajar. E para vigiar seus gatos, ele colocou uma câmera que ficasse ligada durante 24 horas. Com isso, ele flagrou mais coisas estranhas. Como por exemplo, a cadeira se mexendo sozinha e até mesmo alguns objetos caindo no chão. Adam tinha certeza de que alguma coisa estava ali na sua casa. Porém, ele começou a sentir algo que ele nunca tinha sentido. Uma energia negativa. Então ele colocou um aplicativo no seu celular para tirar fotos a cada 60 segundos. E ele deixou o celular programado enquanto ele dormia, para assim depois ver o resultado. E galera, essas foram as fotos que Adam capturou. É galera, David realmente parece que visitou ele naquela noite. E ainda teria mexido na câmera. Confira aí a sequência de fotos novamente. Depois disso, Adam começou a postar cada vez menos atualizações sobre o seu caso no Twitter. Mas mesmo assim, alguns seguidores começaram a reparar algumas coisas estranhas que o próprio Adam não percebeu. Como por exemplo esse story que ficou totalmente bugado e que segundo o Adam a foto estaria normal. Então muitas pessoas começaram a criar várias teorias e algumas até disseram que Adam teria sido possuído pelo espírito de David. E essa teoria acabou pegando mais força quando Adam postou do nada um vídeo no seu Twitter, sem legendas, sem nada, e o vídeo era esse. O gato estava se incomodando com alguma coisa. É possível ver que ao fundo aparece uma sombra do lado do gato. E como vocês podem ver, o gato não está nada contente. Muitos falaram que aquela sombra seria do próprio David. E depois que esse vídeo foi publicado, Adam fez mais uma publicação que deixou muita gente sem entender nada. Ele simplesmente tweetou: "Está tudo bem", porém de uma forma totalmente diferente de como ele costumava tweetar. Pois ele acabou fazendo um tweet estranho, com letras minúsculas e com bastante espaço, e também sem nenhuma pontuação, coisa que ele nunca havia feito. Levantando mais aquela teoria de que na verdade quem estava ali agora era o David. Os dias foram se passando e a galera foi criando mais teorias, e Adam foi cada vez sumindo mais. Até que em um dia, quando todos estavam preocupados, Adam tweetou a seguinte frase: "Para quem está perguntando se estou vivo, eu estou bem. Tem sido bem tranquilo por aqui ultimamente, e eu estou tentando focar no trabalho. É claro que vou manter vocês atualizados se algo estranho acontecer, mas por agora estou me ocupando com desenhos e outros projetos." E depois disso, muitas pessoas começaram a acreditar que toda aquela história que Adam falou poderia ter sido apenas uma história da sua cabeça, ou algo que ele teria inventado. Porém, o próprio Adam se pronunciou a respeito disso, dizendo pra galera acreditar se quisesse, que ele apenas queria contar uma história de algo que aconteceu com ele. Só que aconteceu uma coisa bem peculiar em tudo isso. Depois de toda essa repercussão que a história teve, Adam publicou no seu Twitter dizendo que a história do querido David ia virar um filme. E seria produzido por Dan Lin.
Agora não sabemos se tudo isso foi uma jogada de marketing para realmente virar filme, e também não sabemos se toda essa história aconteceu de fato. Pois se analisarmos bem, tudo começou com aquele tweet que Adam fez e que bombou rapidamente. Logo Adam viu que tinha uma galera interessada na sua história e acabou então dando seguimento a essa história, criando vários acontecimentos interessantes, algumas fotografias também convincentes, para fazer a história ter mais credibilidade e para também que ela não perdesse o hype. Sem contar que Adam é um ilustrador. Ele faz vários posts em blogs e também possui um grande talento. Então é muito provável que ele teria uma grande criatividade para poder ter criado tudo isso. Mas mesmo assim, muita gente acredita na história do fantasma que apareceu no apartamento de Adam. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. E aí, vocês gostaram? O que vocês acharam? Se gostou, então deixa aí nos comentários e não esqueça também de deixar o seu like. Como os outros vídeos aqui no canal, tenho certeza que você vai gostar de algum. Clique em vídeos e assista um que chamar a sua atenção. Faça uma maratona e assista todos que você ainda não assistiu. Siga também a gente nas redes sociais, se tiver Instagram, tá tudo aqui na tela. Então ficamos por aqui, galera. É isso tudo, pessoal. Até amanhã. Valeu!